Olá pessoal, o propósito desse vídeo hoje é fazermos um treinamento sobre a Salva para trazer aspectos técnicos e um pouco da história da empresa para a gente ter mais conhecimento junto aos nossos parceiros. Primeiramente, para me apresentar, eu me chamo Thiago Enzweiler, sou gestor da marca Salva, tenho 3 lindos filhos e participo do movimento Legendários, um movimento onde a gente traz para os homens reavaliar muitos aspectos da sua vida, como família, marido e sociedade. Agora, entrando propriamente dito no nosso treinamento, a gente vai passar sobre diversos aspectos da marca hoje, como couro, limpeza e durabilidade, sustentabilidade, questão de qualidade, próprio design, engenharia, estrutura, acabamentos, marketing, ferramentas. A Salva, ela é uma marca de imobiliário que tem como couro como protagonista, exaltando o design brasileiro e unindo conforto e inovação em cada detalhe. Essa marca, que já surgiu na empresa de estofados desde 2003, ela faz parte do Grupo Minuano, um grupo já com mais de 50 anos, que surgiu em 1972, localizado em Lindolph Collor, no interior do Rio Grande do Sul, fica próximo a Porto Alegre, e é uma empresa familiar já na 3ª geração. E um ponto importante para ressaltar é que a gente tem a 2ª geração com a 3ª geração trabalhando juntos, e com isso a gente ganha tanto na questão da inovação e a questão do uso da experiência e da tradição. E alguns fatos sobre o Grupo Minuano: a gente está localizado em Lindolph Collor, a planta principal, que tem aproximadamente 100 mil metros quadrados. Então, para a gente ter uma noção do tamanho, é uma área bem grande, equivalente a 14 campos do Maracanã, onde ali consta as empresas do Curtume e a parte do negócio imobiliário de estofados. Alguns números e informações sobre o grupo, né? A gente conta com mais de 1.800 colaboradores, mais ou menos 1.300 pessoas no Curtume e aproximadamente 500 pessoas no negócio de estofados. Dentro do Curtume se curte aproximadamente 4.000 peles por dia para diversos segmentos, esses segmentos como automotivo, moveleiro, moda e o atanado, que seria o couro curtido do tipo vegetal. Dentro desses segmentos, atuando no mundo inteiro, fornecendo para montadoras, fornecendo para grandes players do mundo da área moveleira também, moda e atanado. E também outro fato muito importante é a produção do couro com pelo, porque esse negócio, que é o mesmo que está no fundo aqui, o tapete couro com pelo, que se usa muito para decoração, sendo o Minuano o maior produtor do mundo já há décadas. E por ela atuar nível mundo, ela conta com diversas certificações para a área de padronização, de qualidade, também como na área de sustentabilidade. Hoje, o Grupo Minuano está presente em mais de 60 países, então a gente tem uma visão realmente do globo. E a gente, com isso, consegue ter uma visão privilegiada, trazendo assim o que está acontecendo no mundo, oportunidades no mundo inteiro, e trazer para o Brasil, no nosso negócio da Salva. Mas por que o couro? Agora entrando um pouco mais dentro do nosso negócio, por que a gente trabalha pelo couro? Por que a gente tem um grupo que tem uma paixão pelo couro, trabalhando já há mais de 50 anos nesse segmento? O couro, se a gente for para o lado da história, é o revestimento mais antigo conhecido do homem, onde ele tem mais de 5.000 anos já, no que a gente achou congelado em Alpes, algumas coisas assim, como esses sapatos utilizados há mais de 5.000 anos, onde provavelmente o ser humano caçou um animal e também aí aproveitou para tirar sua pele e utilizar. Já naquela época se entendia que o couro, ou a pele, né, ela tinha tanto propriedades de resistência como propriedades térmicas. E aí, claro que ao longo dos séculos, junto com a tecnologia que foi se aprimorando, a gente foi transformando um simples pedaço de pele que as pessoas usavam para se esquentar e se proteger, tanto usando como às vezes um cobertor, como usando para não pisar e se machucar. E a gente foi chegando até o mundo atual, onde a gente usa o couro hoje em dia como um sinônimo de material de alta qualidade, durabilidade e também como sinônimo de luxo, onde hoje a gente vê ele desde um segmento de moda, decoração, próprio segmento automotivo, porque a gente vê um carro. Quando a gente fala que um carro ele tem banco de couro ao invés de banco de tecido, naturalmente a gente entende que ele está numa categoria premium. E assim a gente também vê no mundo da moda
onde normalmente as marcas que trabalham com o couro natural são marcas que trabalham um produto mais premium. Então a gente já tem esse conceito enraizado, né? Aqui a gente vê outras fotos de exemplos onde a gente vê utilizando no dia a dia marcas e utensílios. Também a gente vê diversas opções, desde mala, relógios, parte de selaria, acessórios do dia a dia, amplamente utilizado. E como surgiu a Salva? Porque a gente viu que o couro hoje em dia tem um conceito de luxo e é amplamente utilizado. Mas de onde veio a Salva? A Salva, ela veio de uma oportunidade em cima de um problema. Como muitos negócios, o Curtume já fornecia couro cortado e costurado para empresas na Europa e nos Estados Unidos, porém, com um problema de país e uma virada onde um dólar ficou mais fraco na época e muitos países estavam migrando para começar a produzir bens na China, os sócios já tinham um sonho de um dia produzir um mobiliário pronto. Mas isso vai acontecendo e um problema que gerou um cancelamento de pedidos, onde só de um modelo a gente ficou com mais de 600 capas, ou o equivalente a mais de 600 sofás em um modelo, obrigou a empresa a gente pensar numa solução. E uma solução que foi achada na época foi: vamos aproveitar esse problema e criar um novo negócio que já se tinha o sonho. E assim montar um time técnico para em 2002 a gente montar a estrutura que precisa para esse sofá, desenvolver o design para isso, e em 2003 a gente lançar a empresa oficialmente, Minuano Estofados, na época participando na nossa primeira feira em Gramado. E com isso transformando um problema na nossa primeira linha de mobiliário. Mas o porquê que tinha esse sonho já de também transformar um couro que a gente já fornecia para o mundo em um produto pronto? Porque a gente via que no mundo o couro já era amplamente utilizado quando a gente fala de decoração, alta decoração. O couro lá fora é utilizado há muitos anos e num percentual grande. E aqui no Brasil a gente vê que o couro no mercado de decoração ou ele era o muito alto luxo mesmo, ou ele era uma linha média. Então toda a área, esse intervalo, que é uma área de produto com design, porém com um preço, um custo acessível, ele era pouco explorado. E com isso nos levou a seguir em frente e desenvolver esse projeto. Essa tela mostra um percentual sobre o consumo de mobiliário de alto padrão em couro em alguns países, ok? E aqui a gente vê um número. China, aproximadamente 24% do mobiliário de alto padrão vendido no país é de couro. Estados Unidos, 37%. A Europa, aproximadamente 40%, os principais países, né? A gente vê um número de 40%. O Uruguai, nosso país vizinho aqui, a gente vê um gosto pelo couro e aproximadamente 24% de todo o mobiliário de alta decoração que é vendido lá é vendido em couro. E quando a gente vem para o Brasil, o nosso país, aqui a gente vê um número de aproximadamente 3% somente. Então, olha o intervalo de diferença que a gente tem. Isso aqui tem muito a ver com a cultura, porque a gente realmente estava explorando pouco a alta decoração em couro no Brasil. Então a gente vê um potencial aqui, porque isso já evoluiu muito nos últimos anos. Desde que a Salva iniciou, em 2003, a gente vê uma evolução e uma conscientização maior em relação ao profissional, em relação ao gosto das pessoas que hoje já valorizam mobiliário em couro bem resolvido também para colocar em suas casas. Então a gente já vê esse número em 3%, que antes era menor ainda. Mas a gente vê o tamanho do nosso potencial junto aos nossos parceiros de desenvolver esse mercado. E aí entrando propriamente na Salva, na parte técnica da Salva, né, a gente começa pelo couro, a principal matéria-prima que a gente utiliza, onde cada pele é única. E apesar da gente curtir ela em lotes, porque a gente trabalha ela em lotes, assim como todo revestimento, a gente pega muitas peles, faz de uma vez para poder trabalhar depois a questão do estofado. Mas cada pele teve uma história, cada pele que veio de um animal pode ter vindo de uma região diferente e ela carrega marcas natural, assim como nós temos também na nossa pele, onde cada pele vai carregar uma história da região, onde pode ter mais ou menos a questão de características como variação de cor, variação de textura, ou variação de grão, né, que pode trazer questão de marcas de picadas de inseto, chifres e arranhões, rugas, que pode ser da questão de áreas de flancos ou áreas de pescoço, linha de pescoço, cicatrizes, marcas de veia, entre outras opções.
Tudo isso, na verdade, são marcas naturais e que comprovam também que esta pele, esse revestimento, realmente ela é o mais natural possível quando ela carrega essas marcas. E a gente aprende a trabalhar com essas marcas junto com as estruturas do couro, as diferentes estruturas do couro. Aqui a gente vê simbolizando uma pele onde a gente vê 3 áreas principais, sendo a central a área do groupon, a área do flanco e a área do pescoço. A técnica da salva, o know-how da salva em trabalhar com couro há mais de 50 anos, ele permite a gente, quando pensar em como produzir um mobiliário, a gente pensar onde colocar cada peça, ter um know-how de como distribuir essa divisão das peças aqui dentro para a gente não perder qualidade e ao mesmo tempo que a gente ganha a questão de aproveitamento do couro para ter um custo competitivo. Nessa tela a gente vê a questão do corte, onde hoje em dia a gente utiliza a tecnologia para a gente ter um corte mais eficiente, mais preciso, porém, apesar dele ser um corte feito em máquina automática, a gente ainda precisa do nosso know-how de como instruir a máquina a montar esse quebra-cabeça, utilizar os critérios da melhor forma possível para a gente ter qualidade e eficiência produtiva juntos. E a gente trabalha com vários tipos de couro. E dentro desses tipos de couro, que tem características diferentes, é importante a gente ressaltar que todos eles são couro. Então todos eles, quando a gente pergunta, um couro é melhor que o outro, a primeira resposta para isso seria não, todos são couros. Então, quando a gente fala da resistência, da estrutura do couro, se ele vai rasgar, se ele vai aguentar o uso ao longo do tempo, todos eles, a resposta é sim. Porém, a gente tem diferentes couros que a gente, inclusive, classifica eles como T1, T2, T3 e T4 na nossa cartela de couros, onde principalmente a variação entre eles é um processo que se enxerga mais na superfície, normalmente em relação ao visual ou ao toque ou à resistência dele, ok? Vamos ver agora um pouco mais, entender sobre cada tipo de couro. A gente começa colocando esses artigos em algumas categorias para simplificar um pouco o nosso entendimento, onde a gente fala que a gente tem artigos que podem ser pigmentados ou pigmentados premium. O que quer dizer isso? Quer dizer a questão de aplicar uma correção e uma cobertura com tinta para a gente ter um fechamento maior do acabamento e do visual. Outra opção seria a categoria de seminelina, onde a gente tem alguns artigos como Garbo e Mate, que eles trazem menos cobertura, menos tinta e mais anelina, que é um tingidor, para trazer uma cobertura, porém mais leve, ou seja, com um aspecto um pouco mais natural. A gente também tem a questão de couros que são classificados como pull-up ou encerados, que é aquele famoso couro com cara de couro, aquele couro com visual envelhecido e que a gente vai usando ao longo do tempo e ele vai desenvolvendo uma pátina e variando a cor ao longo do tempo. E a gente também tem a questão de camurça ou nobuque, que é um tipo de couro onde a gente trabalha a parte invertida da flor ou da pele e que ela tem as fibras abertas, que ela traz algumas características mais naturais, porém um pouco mais de variação. Essa tabela mostra de uma forma muito didática aspectos que a gente consiga categorizar os nossos couros para ajudar vocês no dia a dia a definir qual o melhor couro para cada projeto. Onde a gente vê aqui a questão de naturalidade, toque, variação, resistência e praticidade ou custo. A questão dos pigmentados, quando a gente fala de naturalidade, a gente quer dizer se o couro ele foi mais corrigido e ele está mais padronizado, como os couros pigmentados, ou se a gente quer a nota mais baixa, no caso aqui 5, e vai subindo a nota à medida que o couro vai tendo um aspecto mais natural. Quando a gente passa, por exemplo, para um couro seminelina, a nota 8 quer dizer que o couro tem um aspecto mais natural, porque ele tem um fechamento menor, ele tem menos carga de tinta e fechamento. Quando a gente chega para um couro camurça, que ele é a fibra aberta sem nenhuma aplicação de tinta, a gente fala de uma naturalidade nota 10. Outro ponto é a questão do toque. E aqui isso se refere muito à questão do toque superficial, de ele ser um pouco mais duro, armado,
ou uma questão de mais macio e um revestimento mais caído. E aqui novamente a gente tem, quando o couro é pigmentado e mais fechado, ele normalmente acaba tendo um toque um pouco mais armado, um pouco mais duro. À medida que a gente vai deixando o couro um pouco mais natural, ele vai também tendo um toque mais macio ou mais caído, chegando ao ponto do camurça novamente está a nota mais alta nesse quesito. A questão de variação, aqui a gente fala variação entre uma pele e outra ou às vezes dentro da mesma pele. Então a gente vê uma nota alta para os couros pigmentados, ou seja, os mais corrigidos, por apresentar menos variação, porque às vezes é isso que se quer no projeto, um artigo mais padronizado. Então a gente tem o couro mais fechado, o acabamento, é um couro que tem menos variação, então nota 9. À medida que a gente vai tendo um couro com menos carga de fechamento, como um couro semi-anelina, onde vai pouca tinta e mais anelina, que é só um tingidor, a gente já tem uma nota 6, ou seja, mais variação entre peles e dentro da própria pele, às vezes na questão da distribuição das regiões. Quando a gente chega numa camurça, a gente vê uma nota 2, é uma nota mais baixa, ou seja, apresenta mais variação de pele a pele ou dentro da mesma pele. Outro quesito importante que se fala muito no couro é a questão de resistência e praticidade. E quando a gente fala em resistência e praticidade, normalmente os couros mais fechados, os couros com mais aplicação de tinta ou uma laca mais resistente, que é uma resina mais resistente, eles têm uma resistência maior e uma manutenção mais prática. Nos couros pigmentados, a gente tem uma nota 10 em praticidade e resistência, e à medida que a gente vai indo para couros mais naturais, como um semi-anelina, que o couro garbo, couro sereno, eles já têm uma resistência um pouco menor, apesar de ainda ter uma resistência muito boa, simplesmente pelo fato de ser couro. E quando a gente chega numa camurça, onde realmente as fibras estão todas abertas, é um tipo de couro que tem uma resistência um pouco menor, neste caso, a manchas, a limpeza e a manutenção. Questão de custo, a gente tem normalmente um custo dos couros mais fechados e por ser produzidos lotes maiores, um custo menor. À medida que o couro é mais natural, acaba tendo um custo maior. Isso aqui está relacionado muitas vezes a tamanhos de lotes ou de aplicações de mais processos na cadeia produtiva para a gente obter o efeito ou o visual desejado. Mas uma coisa importante também para ressaltar quando a gente olha essa tabela é a gente fazer uma analogia, por exemplo, a outros materiais que o nosso segmento de decoração trabalha, como pedra ou madeira. Neste caso, vamos usar a madeira, que é um que a gente consegue conectar mais fácil, porque quando a gente faz uma mesa de madeira ou uma cadeira de madeira, a madeira é a mesma, mas a gente pode trabalhar ela tanto de uma forma a oferecer um acabamento mais fechado, com tinta ou mais demãos, mais camadas de resinas e laca, e com isso às vezes a gente tem uma resistência maior, porém a gente tem um visual mais padronizado, homogêneo. Outra opção é trabalhar essa mesma madeira, só que com um visual buscando mais natural, ou seja, tingidores mais naturais, menos aplicação de laca ou a resina. Com isso, o que a gente tem de diferente? A gente tem um desenho da madeira aparecendo mais, a gente tem as famosas veias ou as catedrais ou imperfeições naturais da madeira que vão aparecer. Porém, para quem está buscando aquele visual, ele vai entender que é o melhor projeto para ele, não se importando que essa madeira apresente a variação de textura ou a variação de cor que vai ter. Então o conceito é semelhante ao do couro. Outro ponto muito importante quando a gente fala de mobiliário em couro é uma mística que todo mundo sempre pergunta sobre como é feita a manutenção, como é que a gente faz a limpeza do couro, eu preciso aplicar alguma coisa diariamente, a cada quanto tempo? E essa é a melhor resposta de todas para quando a gente fala de manutenção de couro. Um simples pano com água. Isso vai resolver a manutenção diária, manutenção semanal do seu mobiliário de couro, que é a aplicação de um pano com água ou pano com um pouco de sabão neutro em forma circular e depois pegando um outro pano somente com água e removendo quando a gente utiliza o sabão, para não ficar resíduo de sabão no couro. Pronto! Somente fazendo isso, a gente vai garantir um estofado, um mobiliário de couro por muito mais tempo com aspecto de novo. Outro ponto muito importante
quando a gente fala de couro é a questão da durabilidade. E nessa questão de durabilidade, o couro bate todos os outros materiais, porque ele, além de trazer o conceito de ser um material nobre e muitas vezes com um toque, um visual também únicos, ele traz esse aspecto da durabilidade como nenhum outro, trazendo realmente uma possibilidade de um estofado ser comprado e passado para a próxima geração. Nesse sofá da foto, esse sofá foi leiloado recentemente na Inglaterra e ele tem mais de 100 anos. Ou seja, esse aqui sim é o famoso investimento que foi passado de pai para filho. E a gente consegue ver isso claramente num estofado de couro, que quando ele é bem cuidado, ele dura muitos e muitos anos. Uma outra premissa, quando a gente fala aqui de durabilidade, a gente tem um slogan que a gente fala que bem durável é bem sustentável. Por quê? Porque quando a gente tem algum bem durável, a gente troca ele menos vezes ao longo da vida e a gente gera menos resíduo para o planeta, fazendo assim um trabalho de sustentabilidade. E quando a gente fala de couro, o couro se encaixa também perfeitamente dentro do ciclo da sustentabilidade, porque o próprio couro em si, o ciclo dele, ele é de um material que ele é renovável e a gente não abate um animal buscando o couro, e sim a proteína. O mundo consome proteína e continua utilizando proteína animal. E com isso ele gera muitas peles que seriam descartadas e aí a indústria curtidora consegue pegar algo que seria descartado e transformar em um nobre e lindo revestimento e com altas características também de qualidade e durabilidade. E ao longo do tempo, na questão da cadeia produtiva do couro, foi se desenvolvendo maneiras de se reaproveitar, reciclar ou vender os resíduos do couro para outros segmentos, como na área alimentícia, que são feitos, por exemplo, chiclete, gelatina, hoje o colágeno também é utilizado na alimentação, na área cosmética, né, com colágeno e outras opções, também sabão, entre outros produtos. E a maior revolução foi quando uma tecnologia europeia conseguiu pegar os resíduos de couro que realmente se geravam no final, no meio do processo, e transformar isso agora em adubo orgânico. Então a gente consegue pegar e transformar toda a cadeia produtiva em resíduos que podem ser reciclados ou destinados a outros negócios. E quando a gente fala da Salva, a gente tem o maior orgulho de poder falar que a Salva é uma empresa de zero resíduo industrial. Dentro do nosso processo, todos os resíduos que são gerados são reutilizados ou também levados para outros segmentos para poder gerar isso novos produtos, como por exemplo, papelões e resíduos plásticos que são reciclados e esse já amplamente conhecido, sobras de tecido e outros materiais que hoje viram carga para a indústria do cimento, sobras de madeira que são utilizadas na área de geração de energia, essa tecnologia inovadora que transforma os retalhos de couro em fertilizantes, espumas e outros materiais que são utilizados na fabricação de ursinhos de pelúcia, almofadas, colchão de outras indústrias e também algumas opções de resíduos de couro, resíduo final, que hoje em dia eles são destinados a empresas que fazem produtos artesanais, como carteiras, sandálias e outros segmentos. Agora vamos ver um rápido vídeo que explica um pouco mais sobre o conceito de sustentabilidade da Salva. Para a Salva, tão importante quanto desenvolver mobiliário com conforto e design é fazer isso de forma sustentável. Nós cuidamos de todas as etapas do processo produtivo, da seleção da matéria-prima até o produto chegar na sua casa. A Salva possui curtume próprio e transforma um subproduto da indústria alimentícia em um nobre revestimento para decoração, o couro, material natural que após receber todo o tratamento se torna durável por muitos anos e não precisa ser descartado ou substituído com rapidez. Aqui, tudo que não é utilizado é destinado para outras indústrias, nos tornando uma empresa zero resíduos industrial. Resíduos de papelão, plástico e metal são reciclados. Sobras de tecido são usadas na fabricação de cimento. Sobras de madeira são destinadas à geração de energia. Parte dos resíduos de couro se transformam em tapetes e artesanatos, e as sobras de espuma em almofadas, colchões e ursinhos de pelúcia. E com alta tecnologia, os retalhos de couro que sobram são transformados em adubo orgânico e fertilizantes.
Para fabricar o seu mobiliário, utilizamos madeiras de reflorestamento e energia elétrica de fonte limpa e renovável. Com isso, já reduzimos mais de quase 4.000 toneladas de CO2 desde março de 2016, o correspondente a 13.400 árvores conservadas em 20 anos. A Salva fecha o ciclo pensando em todas as etapas para cuidar do presente e cultivar um futuro sustentável e promissor para futuras gerações. Salva, cuidando do futuro. Agora a gente entra no que a gente chama de qualidade 360, onde a gente conta no grupo com times voltados para trabalhar a área de qualidade, onde tanto são feitos trabalhos nos laboratórios do grupo, simulando assim o uso intenso do couro e dos outros materiais utilizados nos estofados, para a gente ter a questão de rastreabilidade e a questão de simular o uso ao longo dos anos, como, por exemplo, a gente simula um couro sendo flexionado ou fricção, para a gente ver qual seria o desgaste ao longo dos anos. Aqui mostra a espuma, onde a gente tem diversos testes de espuma, como uma simulação de sentar e levantar durante 10 anos, para a gente ver o desgaste de cada lote de material e com isso a gente tentar manter um padrão de qualidade ao longo do tempo. Outra parte importante são os times de melhoria contínua, onde a gente trabalha a questão de melhoria dos problemas gerados ao longo do tempo, porque afinal de contas trabalhamos numa indústria de manufatura artesanal. O nosso mobiliário ele realmente é feito em muitas etapas e feito à mão, então é natural que possa acontecer variações e a gente tem um time preparado para quando a gente descobre um problema poder trabalhar ele desde a causa raiz e a gente ir evoluindo como empresa ao longo do tempo. Agora, partindo para a parte do desenho ou design da Salva, é importante a gente relembrar o conceito clássico do design, que diz processo de planejar e criar algo com uma finalidade específica, levando em consideração a estética, a funcionalidade e usabilidade, que atendam às necessidades e os desejos do usuário. Ou seja, é importante a gente sempre lembrar isso daqui, que o design não é simplesmente o desenho ou a parte que a gente enxerga, mas sim o conceito de uma série de critérios que a gente olha e a gente planeja quando a gente está desenvolvendo um projeto. A gente olha muitas vezes para o revestimento e a gente fala que o couro envolve as formas e reveste as camadas internas. E o nome da coleção, além da superfície, ela demonstra que quando a gente cria um produto, a gente leva em conta diversos fatores que constroem esse produto final, como nanobionic, tecnologia, quesitos de conforto, sustentabilidade, design, tradição, curtume próprio, entre outros. E quando a Salva pensa em um design, um projeto novo, ela busca no mundo todo. Ela faz pesquisa no mundo para trazer tudo que a gente encontra de melhor no mundo, trazer para o Brasil, porém com planejamento pensado para brasileiros. Porque o gosto do brasileiro é particular. A gente tem um gosto daqui estético, um jeito de sentar, um estilo de vida, um estilo de decoração único, diferente de outros locais do mundo. Então, quando a gente cria um projeto, a gente sempre cria o projeto pensado para o nosso mercado. E esse é um dos nossos grandes diferenciais. E na Salva, esse olhar diferenciado vai além do nosso time interno da fábrica. Ele conta com um time diferenciado de designers, designers consagrados, designers de novos talentos, de diferentes regiões do Brasil. Com isso, a gente trazendo uma oxigenação e uma inovação a cada projeto da Salva. Mas como a gente transforma esse projeto agora em um produto, em algo real? A gente conta com processos de alta tecnologia para nos auxiliar na área do desenvolvimento, onde hoje a gente conta aqui, por exemplo, com uma tecnologia de realidade virtual, onde a gente projeta, a gente modela os produtos inteiramente em ambiente virtual depois do sketch manual. Com isso, a gente consegue criar várias opções, variações do produto para a gente poder chegar na melhor ergonomia, na melhor proporção, nos melhores detalhes técnicos para a gente produzir mais versões e num tempo menor de desenvolvimento. Outro conceito importante é em relação à estrutura. Nesse caso, a gente fala aqui da estrutura de madeira, que também ele é pensado lá no setor de engenharia, na área do desenvolvimento.
E a gente conta com um planejamento inicial, onde a gente pensa sempre na questão de como ter uma estrutura, além de bonita e funcional, dela ser a mais resistente possível. E na questão de estruturação, a gente conta com 3 critérios de fixação para garantir uma estrutura mais resistente. A gente conta com encaixes, neste caso a gente enxerga sempre formato de encaixe, tipo um quebra-cabeça. A gente utiliza cola, entre todos os contatos de madeira se utiliza a cola, e a gente ainda tem a utilização do grampo. Então, com esses 3 formatos de estruturação, a gente consegue ter uma estrutura mais resistente para durar muitos anos. Outro ponto muito importante que a gente sempre leva em consideração é o conforto e ergonomia. Porque quando a gente vai criar um produto, a gente entende que esse produto, além dele ser belo, ele é feito para sentar, ele é feito para usar. Então, na Salva, a gente vai sempre considerar o conforto como critério principal. E por isso, esse é um exemplo de produto onde a gente apresenta algumas variações de material para poder levar o conforto desejado. Neste caso, a gente vê a utilização do sistema de suspensão de percintas, a gente vê a utilização de diversos tipos de espuma, inclusive às vezes com corte em ângulo, para a gente ter uma maciez aonde a gente planejou. Tudo para a gente ter conforto e ergonomia para você poder utilizar o seu produto durante várias horas e relaxar. Quando a gente desenvolve um produto, a gente também leva em consideração a questão das modulações, de obter sempre diversas modulações para os projetos poderem encaixar o mais fácil possível dentro da necessidade de cada ambiente. E também, além de várias modulações disponíveis, a gente conta com a opção de fazer sob medida, que a gente chama de flexibilização, onde muitos produtos constam no catálogo a regra de como fazer sob medida. E aqui nessa tela se demonstra como faz o cálculo de um produto que é disponibilizado sob medida. Pegando, por exemplo, uma medida desejada, eu gostaria de fazer este módulo com 2,50 m. Hoje ele tem a opção de 1,50 m. Como a gente faz esse cálculo? A gente pega o preço que é vendido este módulo, por exemplo, R$1.000, e ele tem 1,50 m. A gente vai dividir esses R$1.000 pelo 1,5, que seria o preço por metro. Então a gente vai ter R$666 por metro linear de produto. E agora a gente faz vezes o tamanho desejado, que é 2,50 m. Então fazemos os 666 vezes 2,5 metros, vamos chegar a 1.666. É aplicada uma taxa de mais 20% pelo fato desse projeto ter que ser feito sob medida, que é feito num ambiente de modelagem, e chegamos ao valor de 2.000. Ou seja, um sofá que ele com 1,50 m custava R$1.000, quando a gente transforma ele num sofá de 2,5 metros, ele é vendido ao preço de R$2.000. Com isso, a gente exemplifica, e essa mesma regra serve para todos os modelos do catálogo que é permitido fazer sob medida. Depois do produto desenvolvido, agora chegou a hora da parte do revestimento, da parte do acabamento final. E a Salva conta com a cartela de cores mais completa do mercado, com diversos artigos e cores, como já vimos, além de opções de tecidos, madeiras, metais e vidros, para a gente conseguir fazer uma composição perfeita para o seu projeto. Agora a gente vê apenas alguns exemplos de produto pronto, para a gente entender a questão de revestimentos e projetos, como a poltrona bergamota, Samuca Gerber, sofá panorama, sofá enseada, sofá da tufa, da Flávia Pagotti, o Wish, do designer Jimmy, o primeiro campeão do primeiro concurso Design da Salva, a poltrona barista, do designer Fabrício Ronca, importante mencionar, ganhadora do prêmio IFA Awards, fomos lá em Berlim buscar o prêmio mais importante de design do mundo. Bom, tudo isso a gente mostrou até agora os nossos produtos, a parte técnica, revestimento, alguns exemplos aqui de produtos prontos, mas feito esse trabalho, agora a gente precisa ir para uma próxima etapa, que é a questão da divulgação. A gente precisa fazer chegar todo esse trabalho no nosso cliente, no arquiteto, no especificador que vai depois que vai utilizar esse produto em seus projetos. E para isso a gente conta com uma estrutura de marketing muito robusta, onde a gente desenvolve muitos projetos, porém um bom exemplo é a questão da Casa Cor. Participamos de muitas Casa Cor Brasil.
todo ano participamos de mais de 10, aqui alguns exemplos, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e internacionais também, onde a gente consegue exibir todo o nosso trabalho e assim levar esse conhecimento para os nossos clientes, mostrando poltronas, banquetas, bancos, acessórios, cama, a gente vê aqui cadeiras e aqui diversos ambientes de Casa Cor e outras mostras Brasil afora. Então assim a gente consegue divulgar o nosso trabalho para realmente cada vez a gente virar uma marca mais desejada. E outro aspecto muito importante, agora entrando na questão de negócio, é a gente buscar inovação, buscar diferencial competitivo frente ao mercado. E aí a gente volta ao conceito do design para a gente chegar nesse novo negócio, onde aqui é uma evolução do design, uma visão clássica da evolução do design. E isso não é da Salva e nem do segmento imobiliário, isso daqui é uma definição de qualquer produto, se encaixa em qualquer produto e qualquer serviço mundo afora, onde a gente começa lá com o design 1.0. O design 1.0, onde ele prevê o design funcional de produtos e serviços. Aí a gente passou, depois ao longo dos anos, pelo design 2.0, onde ele, além de pensar na função do produto, ele pensa com o design em estilo e conforto, ou seja, o design estético e o design, no nosso caso, imobiliário, em conforto do produto. Todas as empresas hoje em dia que desenvolvem produto, com certeza estão pelo menos aqui. O design 3.0 foi uma tendência um pouco mais recente que fala do design sustentável. E ele não é somente isso, lembrando que ele sempre tem que ir englobando cada etapa. Então aqui, hoje, já muitas empresas também pensam no design, além de estilo, conforto, design funcional, também pensam em sustentabilidade. E eu entendo que a Salva está muito bem posicionada aqui no design sustentável, inclusive ressaltando de novo, sendo hoje uma empresa de zero resíduo industrial. Porém, existe hoje em dia uma tendência do design 4.0, onde é o design para o bem-estar e saúde. E esse design, ele está em alta nas notícias que a gente lê no dia a dia, porque a gente vê uma tendência hoje da gente pensar em vida com saúde, em mais longevidade, a gente ter uma qualidade de vida melhor. E aqui a gente vê notícias mundo afora que as pessoas estão buscando mais saúde e bem-estar em suas vidas. Hoje todo mundo consegue se ver buscando algumas, às vezes, alimentação mais saudável, às vezes algum hábito mais saudável em sua vida. Eu acho que todos vão ter alguma coisa que a gente busca fazer para ter uma qualidade de vida melhor. Porém, quando a gente fala do nosso segmento imobiliário, no caso estofados, estas são as perguntas do Google. Esse é o relatório, quando alguém coloca sofá no Google, isso que se pergunta: sofá de 3 lugares, é um sofá-cama, eu quero saber se eu sobre um sofá retrátil, ou de canto, ou reclinável, ou de canto, ou conforto, ou preço, ou isso, ou aquilo. Porém, a gente não vê ninguém perguntando sobre design 4.0 aqui. A gente não vê alguém perguntando sobre bem-estar ou saúde quando a gente pensa em sofá. E aí que a Salva trouxe algo realmente inovador e transformador para o segmento de estofados do Brasil e da América do Sul, se conectando a esta empresa aqui, Nanobionic. Uma empresa da Grécia e que hoje já está atuando no mundo e que é uma empresa tão inovadora que foi selecionada pela NASA como uma das 10 principais inovações do mundo que podem impactar na exploração espacial. Ela foi premiada como uma das 10 empresas mais inovadoras do ano de 2019 para atuar em diversos segmentos, e a gente traz com exclusividade para o segmento de imobiliário de estofados do Brasil e da América do Sul, aplicando agora a Salva também com o Nanobionic. Mas o que é o tal do Nanobionic? Para a gente entender um pouquinho como funciona isso, dentro do nosso slogan que diz: recicle e recarregue sua energia com Nanobionic Technology. Essa tecnologia, aplicado a todos os sofás da Salva, ela é baseada na utilização da Nanobionic, que ela é ativada pelo próprio calor que o corpo gera, porque o corpo está em constante dissipação de energia, que é o nosso calor. E a Nanobionic utiliza essa tecnologia para transformar isso em raios de infravermelho longo e que eles são mandados de volta para o corpo, estimulando assim o fluxo sanguíneo.
trazendo benefícios à saúde. Mas tudo bem, eu falei alguma coisa aqui, só que isso às vezes parece meio estranho, porque é uma coisa invisível e eu não entendi. Agora a gente vai ver um rápido vídeo e uma animação onde demonstra como é isso na prática. Aqui posicionamos o dedo em um microscópio para ver os vasos capilares sanguíneos em nossa pele. Agora, colocamos um tecido carregado com Nanobionic sobre a mão e logo veremos um aumento na circulação do sangue local. Nessa tela, a gente consegue agora entender também o efeito do Nanobionic no nosso corpo. Aqui vemos uma imersão a frio, colocamos 2 mãos em uma imersão a frio e após, com luvas, uma luva com Nanobionic e uma luva placebo, sem nada. E a gente vê claramente, após 20 minutos, a circulação de sangue que aconteceu muito mais intensa aqui do que na mão esquerda. E isso é o que acontece no nosso corpo. Porém, a gente tem que imaginar isso não na mão, mas sim em toda a área que a gente está utilizando, nas costas e nas pernas, quando a gente senta em um estofado salva com Nanobionic. Essa é a maneira que a gente aplica Nanobionic na nossa linha de imobiliário. O Nanobionic é aplicado em um tecido que vai imediatamente embaixo do couro, assento e encosto, promovendo assim o efeito em toda a área onde a gente senta, toda a área do corpo que tem o contato com o couro vai estar tendo o Nanobionic ativado e gerando esse benefício real para a saúde. A Nanobionic, no mundo, ela já é utilizada em diversas outras indústrias e segmentos e aqui mostra um pouco de potencial também de outros segmentos que com certeza vão passar a ser utilizados ao longo dos próximos anos. Hoje a Nanobionic já está presente em marcas consagradas, como por exemplo a linha de McLaren, empresa norte-americana de tecidos para a área de movelaria, e também a questão dos gregos, o George e o Hermes Psípsicas. Aqui uma reportagem que fala sobre a NASA, Loro Piana, que é uma empresa do grupo da Louis Vuitton, onde eles estão presentes. Pesquisas, reportagens se falam sobre a questão do uso de Nanobionic, tecidos inteligentes ou aplicação contra radicais livres, porque promovendo a circulação sanguínea se promove a limpeza do sangue. Com isso, se limpa também a questão de radicais livres e inflamações. Aqui outros exemplos de produto, a área de colchão, a área de estofados nos Estados Unidos, a área de calçados, tendo inclusive a fila na Europa, uma linha exclusiva da Nanobionic, novamente que Loro Piana, e agora a Salva trazendo toda essa tecnologia para toda a linha de mobiliário para apresentar um benefício real à saúde e um diferencial nos nossos negócios. Mas a gente precisa também pensar em como a gente leva agora essa informação para ajudar vocês a poder mostrar todos esses diferenciais para o cliente. E com isso, a gente tem uma série de PDVs e materiais que foram desenvolvidos, desde totens, desde displays, alguns mais discretos, outros mais informativos, a questão da maquete, tudo isso para lhe auxiliar a poder demonstrar todo esse benefício real para o consumidor final. A gente também dispõe vídeos no YouTube de treinamento para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre a questão do próprio Nanobionic. E aí também já entrando em ferramentas da Salva propriamente dita, além do Nanobionic, no YouTube se está disponível muitos vídeos, muito material sobre desde as mostras que a gente participa, outras dúvidas técnicas, questão de limpeza, manutenção, curiosidades,
funcionamento, vídeos sobre cada um dos modelos que a gente tem. Então a gente dispõe de muitas ferramentas para lhe auxiliar, além do Instagram. O Instagram hoje é um canal que o marketing utiliza muito, porque além da gente conseguir fazer um material belo e para poder levar isso a uma audiência super qualificada que a Salva tem, a gente consegue também receber muito questionamento de onde encontrar. Adorei o ambiente, como é que eu faço para limpar? E a gente consegue diretamente auxiliar essas dúvidas técnicas que surgem e também direcionar um consumidor ou um arquiteto que nos pergunta numa cidade X como eu faço para comprar, onde eu acho. A gente consegue conectar isso com vocês nas suas regiões, com os revendedores, nossos parceiros locais. Outra ferramenta muito importante que a Salva disponibiliza é um site atualizado e muito completo, onde a gente consegue ver informações técnicas e visuais de cada produto, além de uma ferramenta de lista de desejos, onde se pode ir dando um like e selecionando os modelos dentro do nosso grande catálogo, montando uma lista que o consumidor ou o próprio lojista pode usar para ajudar a fazer um orçamento. E aqui, mais uma opção que a gente resolve um problema, porque muitas vezes o consumidor ou o arquiteto gostaria de ter algumas amostras para poder usar em seus projetos, porém a loja não pode desfazer um mostruário com o risco dela ficar com ele incompleto. E hoje a Salva já disponibiliza uma solução para isso, que é o envio de amostras. Dentro do próprio site tem um link onde se entra para um link de amostras, onde se tem somente o custo do envio, é um custo irrisório, para enviar quantas amostras se precisar, ou de couros ou dos outros materiais, tecidos, madeiras, metais, vidros, e com isso o consumidor consegue montar o mood board e apresentar o seu projeto. Outra solução que a Salva traz para ajudar o atendimento a ser mais ágil e mais eficaz é um drive da Salva, ok? Onde se constam pastas com soluções, pastas com informações técnicas e inclusive opções de posts prontos, ideias de post e material para o lojista ter um material mais fácil também para sua divulgação. Os bloquinhos, onde hoje a Salva consta com uma linha completa, todos os modelos, estando disponível no Casoca ou no 3D Warehouse e com o link do nosso site também, e com bloquinhos de super alta qualidade, super alta fidelidade em relação ao visual real do produto para se utilizar nos projetos e a gente ter assim um projeto mais bem resolvido quando apresentado para o consumidor. O cartão clicável também, esse é um cartão muito prático que se manda um PDF que o lojista pode usar ou inclusive encaminhar isso para o arquiteto ou para o consumidor, onde rapidamente se tem acesso ao catálogo completo, a lançamentos, a produtos e fotos ou vídeos de cada produto, os acabamentos, informações sobre Nano Bionic, site ou as nossas mídias sociais. Aqui nessa tela a gente tem um QR Code para quem quiser acessar agora o Drive ou o cartão clicável para fazer o download, poder encaminhar de uma forma mais fácil. Mas o Drive, o endereço é muito fácil, pois é www.salvamobiliario.com.br/arquivos. A diferença do site para o Drive é só no final um /arquivos. Voltando agora a essa tela que eu apresentei lá no início, todo o trabalho que a gente fez aqui e todo o trabalho que a gente realiza no dia a dia, na indústria e junto com vocês parceiros, é para a gente desenvolver um diferencial competitivo e desenvolver um segmento que tem grande potencial para a gente levar o consumo de couro no mobiliário de alta decoração daqui para um novo patamar. E com isso, levando você, lojista, a se tornar especialista em couro na cidade. Um nicho, se tornando especialista em um nicho, se ajuda a loja inteira a se tornar uma referência e gerar mais negócio junto com a Salva em um círculo virtuoso. Bom, me despeço aqui de vocês, mas a gente se coloca à disposição para caso tenha outras dúvidas, por favor, nos contatem para conseguirmos evoluir juntos.